a ferida da rejeição, que na ordem cronológica da nossa vida é a primeira que a gente experiencia. Para quem tem essa ferida, é a primeira que é experienciada. O que é a rejeição, né? A rejeição, o que é sentir-se rejeitado? É quando simplesmente a pessoa diz: eu não quero você, eu te excluo, eu escolho não estar com você, eu não quero você. Então, essa é a sensação que a pessoa tem relativa à ferida da rejeição. E como que essa ferida, ela pode ser confundida com a ferida do abandono, só que tem uma diferença peculiar. A ferida do abandono, a pessoa ela escolhe algo ao invés da pessoa. Então, assim, por exemplo, uma mãe que abandona o filho para ficar com o atual marido, né? Ela escolhe uma coisa ao invés da pessoa. A rejeição não, a pessoa simplesmente abandona, né? Abandona assim, rejeita, diz eu não quero. Não é porque ela tem uma outra coisa. Só que assim, apesar de terem essas feridas, cada uma ter a sua e cada uma ter as suas características, a autora, a Lise, também fala para a gente não se atentar tanto a questão da terminologia. Porque eu tenho uma ferida da rejeição, porque muitas vezes ela fala que às vezes a gente vai vivenciar a rejeição, mas a gente vai sofrer como consequência dessa rejeição as características da injustiça. Muitas vezes a gente vai experienciar o abandono, mas a gente vai sofrer as características de uma rejeição. Então ela fala para a gente entender o que cada uma quer dizer, mas não nos atermos assim muito fortemente à terminologia delas, porque pode ser que uma ferida seja sofrida como uma outra ferida, entendem? Então assim, a gente observa obviamente cada uma delas, mas a gente entende que cada uma delas pode ser experienciada particularmente por cada pessoa, a depender de cada pessoa, né? Então, como eu estava falando, a ferida da rejeição, né, o ato de rejeitar. Como que essa ferida ocorre? Ela ocorre desde a gestação, ela pode ocorrer na gestação ou um pouco depois, mas ela é primeira e ela é a mais grave porque ela está relacionada ao direito de existir. Então a pessoa, ela é a primeira que se manifesta e a pessoa, ela sente como se ela tivesse sido rejeitada no seu ser. Então ela sente internamente como se ela não tivesse o direito de existir, tá? Ela é experienciada ela é vivida normalmente com o genitor do mesmo sexo, de modo, portanto, que as mulheres vão viver essa ferida normalmente com a mãe e os homens normalmente com o pai. Quanto mais grave essa ferida da rejeição na pessoa, mais ela tende a buscar atrair circunstâncias inconscientemente em que ela vai rejeitar ou ela vai ser rejeitada por alguém, tá? Então, de acordo com o livro, o despertar dessa ferida ocorre desde a concepção até 1 ano de vida. Ela é a única das feridas que ela está relacionada com o ser, com o direito da pessoa a existir. Ela se manifesta, como eu já disse, com um genitor normalmente do mesmo sexo. Então, mulheres vão experienciá-las com a mãe e homens normalmente com o pai. A máscara dessa ferida é a máscara do escapismo, do escapista. E o maior medo da pessoa que tem essa ferida é o pânico. Aí a Lise traz também algumas características físicas do corpo, dos olhos, o vocabulário normalmente utilizado pela pessoa que tem essa ferida da rejeição, o caráter dessa pessoa, tá? A alimentação normalmente, né, dessa pessoa, as doenças possíveis dessa pessoa, porque foi feito um estudo de fato muito profundo em cada uma das feridas, a autora fez.
Só que sobre tudo isso, essas características, essas minúcias, já existe uma live aqui em que eu falo sobre todas elas, tá? Existe uma live lá de mais de um ano atrás que eu falo como lidar com as feridas emocionais. Então eu discorro a respeito delas detidamente. Hoje eu quero falar mais sobre como elas influenciam a nossa vida, os nossos relacionamentos. Então, a pessoa que tem a ferida da rejeição, ela vai vestir a máscara do escapismo, né? E o que significa isso, né? Então, por exemplo, uma criança que não foi desejada pelos pais, que veio por acaso, né? A mãe engravidou sem querer. Ou uma criança uma mãe que engravida de um filho homem e ela esperava uma filha mulher. Essas pessoas, elas podem ter, normalmente elas terão a ferida da rejeição. E na fase da infância já pode-se observar que a criança, né, que tem a ferida da rejeição, ela vai buscar uma forma de fugir, né, das circunstâncias. Então vai ser aquela criança que normalmente ela busca se esconder, acontece alguma coisa, o que ela faz? Que ela fica chateada, ela chama a atenção dela, ela vai se esconder. Ela não quer ser vista. E por outro lado, internamente, ela quer que sintam a falta dela, né? Então é tão profunda essa ferida e ela se manifesta, está relacionada com o ser, com o direito de existir, que essa pessoa vai buscar fugir daquele ambiente, daquela realidade, né? E uma das características é justamente a fuga da realidade. O que acontece? Quando nós crescemos, nós temos essa ferida. A depender do que acontecer na fase adulta, uma fala, uma situação, vai acionar o gatilho dessa ferida. Inconscientemente, determinada situação vai acionar o gatilho da rejeição e a pessoa que tem a ferida da rejeição, vai acabar usando a máscara do escapismo para lidar com aquela situação, ou seja, ela vai buscar a fuga da realidade. Então, assim, pessoas que numa discussão não conseguem lidar com aquela situação e simplesmente, entre aspas, fogem, não quer dar continuidade a uma discussão de ideias, né? Não tolera o fato de ser chamado a atenção, então vai buscar essa fuga, né? Fugir dessa realidade. Então vejam que como algo que foi vivenciado lá na infância, se não for entendido e tratado, vai causar essa característica do escapismo, né? Da fuga da realidade mesmo. Então, essa pessoa que tem a ferida da rejeição, ela tende a ser criativa, ela, como eu já disse, né, ela vai buscar ficar invisível ou se esconder. Como assim? Ela vai buscar fugir das situações que a deixam desconfortável ou que fazem com que acionem um gatilho que a conecte com a ferida da rejeição. Ela tende a ser muito racional, criativa e ter inclusive ideias fora do padrão. Por quê? Porque ela vive como se num universo paralelo, né? Ela vive num mundo imaginário. Esse mundo para o qual ela se busca refúgio, né? Onde ela busca refúgio diante de determinadas situações que ocorrem e que ela não consegue lidar, né? Então, é isso, né? A máscara é justamente do escapismo. Ela vai querer fugir daquela realidade. A pessoa que tem a ferida da rejeição, ela tenderá a não gostar de contato físico, tá? E nem de demonstrar os sentimentos. Então, vai ser uma pessoa mais retraída nesse sentido. E é uma regra? Não é uma regra, né? Vai depender. Inclusive, depende
do grau da ferida, porque existem pessoas que têm essa ferida mais forte, digamos assim, e outras que têm essa ferida mais leves, né? Então vai depender do grau da ferida. Então todos podemos ter, por exemplo, a ferida da rejeição, mas alguns essa ferida vai ter um grau mais elevado, mais grave, e outro mais moderado, mais leve. Então, e nos relacionamentos amorosos, queria falar um pouco sobre isso. Nos relacionamentos amorosos, uma pessoa com a ferida da rejeição, normalmente, gente, não é uma receita de bolo, não é uma regra, tá? São hipóteses que podem acontecer com a pessoa que tem a ferida da rejeição. Então, ela pode ficar muito preocupada com o que o outro vai pensar sobre ela. Como ela tem essa ferida que é ligada ao ser, ao direito de existir, ela vai estar sempre muito preocupada em agradar o outro. Então, ela sempre vai buscar, né, o tempo todo fazer algo para que o outro goste dela, para agradar o outro. Para quê? Para ela não ser rejeitada. Mas inconscientemente, ela vai acabar se colocando em dinâmicas em que ela será rejeitada ou que ela vai rejeitar a outra pessoa. Normalmente as pessoas, elas tendem a atrair parceiros que também tenham a mesma ferida. E as feridas, elas tendem a ser passadas de geração. Por quê? Porque, por exemplo, uma mãe que experiencia uma ferida da traição, ela tende a refletir essa ferida com a filha. Um pai que experiencia a ferida da rejeição, ele tende a repetir isso com o filho. Mas isso tudo numa dinâmica inconsciente, tá? Então, a pessoa, o parceiro, a parceira que tem essa ferida, né, ela tende a sentir medo de não agradar o outro. Então, ela fica o tempo todo ali meio que pisando em ovos, sabe? Com relação ao que ela vai falar, ao que ela vai fazer, porque ela tem medo de ser rejeitada. E esse medo é tão impactante na vida dela que normalmente ela tenderá a ser rejeitada. Numa discussão, por exemplo, uma pessoa que tem a ferida da rejeição, ela não vai querer sustentar aquela discussão. Então, ela vai querer fugir, né? Olha aí a máscara do escapismo. Ela vai querer fugir da discussão, da briga, ou ela vai querer se esconder. Então, às vezes no meio da briga ela vai dizer assim, então se você considera isso de mim, então vamos terminar. Mas isso não significa que ela queira terminar um relacionamento, mas ela não sabe lidar com aquela dinâmica ali que conecta ela, que liga, aciona nela o gatilho da rejeição. Então, ela vai tentar e buscar formas de sair, de fugir da realidade, daquilo que ela precisa enfrentar, né? Mas isso é uma máscara, não significa que ela quer terminar um relacionamento, mas sim é porque ela não consegue lidar, então ela vai vestir a máscara do escapismo, né? Da fuga, da realidade. Então essa é a máscara, a ferida da rejeição.